Fala galera, aqui é o professor Mendonça e hoje nós vamos trabalhar com uma aula de cinemática escalar. Essa aula eu estou fazendo para os meus alunos que fazem um curso comigo de Física Básica. Estou começando essa semana esse curso na cidade de Maringá, aqui no Paraná, beleza? No cursinho integral. Então essa semana eu dei a primeira aula de Física Básica para eles. Resolvi fazer esse videozinho, colocar a aula na íntegra com todos os exercícios resolvidos, beleza? Então o pessoal que ainda não se inscreveu na aula, não fez a matrícula, ainda dá tempo, assiste essa aula, você não vai perder nada. E aí a gente já entra na semana seguinte com um novo conteúdo, beleza? Tô afim até o meio do ano de lançar mais várias aulas, sempre com a ideia da física um pouquinho mais básica, física mais simples, beleza? Voltada para vestibular sim, com certeza, mas um pouquinho mais simples. Nada de exercícios aprofundados, um conceito legal para você começar a aprender a resolver exercícios de física, valeu? Se você gostar, dá uma curtida no canal e se inscreve, beleza? Seguinte, vamos dar uma olhada aqui que está escrito aqui. Cinemática escalar. A cinemática ela estuda o movimento dos corpos. Movimentos. Movimentos de carrinhos em estradas, movimentos de navios e tudo mais. Quando a gente fala cinemática escalar, possui trajetória definida. Possui trajetória definida. Então os carrinhos vão andando em cima de estradas, beleza? Não é igual um navio. O navio ele não tem estradinha para andar. Aí nós temos que usar a cinemática vetorial. Isso vai ser uma aula mais para frente, beleza? Começou a cinemática escalar, tem que ter alguns conceitos que tem que estar bem firme na sua cabeça, não tem jeito. Então aqui, ó, conceitos iniciais da cinemática. Conceitos iniciais da cinemática. Primeiro conceito, repouso ou movimento. A gente tem que ser capaz na cinemática de definir se um objeto está em repouso ou se um objeto está em movimento. Perfeito? Parece muito simples. Eu estou sentado, eu estou em repouso. Eu estou andando, estou dando passos, estou em movimento. Esquece, esse conceito não serve na cinemática. Primeira coisa, repouso e movimento são conceitos que não são absolutos, são conceitos relativos, beleza? E a gente deve falar o referencial que estamos adotando. Então eu não posso falar se você está em repouso ou movimento, é uma pergunta errada. Eu devo falar, você está em repouso ou movimento em relação a quem? São conceitos relativos, beleza? Para definir se um objeto está em repouso ou movimento, para definir se um objeto está em repouso ou movimento, em relação ao referencial adotado, você tem que verificar o vetor posição desse objeto. Se o vetor posição muda, ele está em movimento. Se o vetor posição não muda, ele está em repouso. Vou te dar um exemplo. Nesse vídeo a gente tem uma mulher andando de slackline entre dois caminhões. Slackline entre dois caminhões. Esses dois caminhões estão em movimento em relação à estrada. A mulher está em movimento em relação à estrada. Só que um caminhão está em repouso em relação ao outro, porque o vetor posição entre eles não muda. Os dois caminhões em repouso e a mulher em movimento em relação à estrada. Beleza? Certo? E ela é bem radical nesse movimentinho que você acabou de ver aí. Beleza? Certo. Esse é o conceito de repouso ou movimento. Outro conceito, ponto material e corpo extenso. Na física, ponto material é quando as dimensões são desprezíveis para o problema. Então, naquele problema, o tamanho não foi levado em conta. Isso é um ponto material. Uma pessoa ultrapassando um túnel, se ela for fazer a travessia de um túnel, o tamanho dela não importa. Agora, se um trem for atravessar o túnel, como esse vídeo que você está assistindo agora, o tamanho dele importa. O ΔS na travessia vai ser o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Então, ele é classificado como um corpo extenso, beleza? Esse trem ultrapassando o túnel foi um corpo extenso. Conceito de trajetória. Trajetória é o conjunto dos pontos por onde o objeto passa, beleza? Todos os pontos que o objeto passa. Também é um conceito relativo, tá? Primeiro videozinho que eu posso te mostrar de trajetória. Trajetória de bombas lançadas de aviões bombardeiros. A trajetória vista pelo piloto é uma trajetória retilínea, essas bombas caem embaixo do avião. Se a trajetória fosse filmada por uma pessoa que está na Terra, olha, eu até procurei um pouquinho, mas foi difícil achar um vídeo filmando bombas, sendo que a bomba está caindo na pessoa. Então não achei esse vídeo, beleza? Mas se fosse filmado da Terra, essas bombas fariam uma trajetória parabólica, beleza? Outro vídeo de trajetória que eu fiz foi andando de moto e jogando uma pedra para cima. A trajetória vista pelo pessoal que filmou foi um arco de parábola. E a trajetória vista por mim, que estava na moto, foi subindo e descendo retilínea, beleza? Então esses são os conceitos iniciais da cinemática. Repouso ou movimento? Quem quer estudar cinemática tem que saber se um objeto está em repouso ou movimento em relação a qual referencial.
Ponto material e corpo extenso. Uma pessoa tem que saber definir o que é um ponto material e o que é um corpo extenso. E trajetória. Questões teóricas sempre aparecem em vestibulares. Perfeito? Agora vamos falar um pouquinho sobre reta dos espaços, deslocamento e caminho percorrido. Legal, vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre reta dos espaços, deslocamento escalar e caminho percorrido. Montei um esqueminha aqui, ó. Reta dos espaços. Reta dos espaços vai ser a nossa trajetória. Reta dos espaços na prática é uma rua, é uma estrada, tá? Nós temos as marcações do espaço positivas e as marcações negativas. Rua e estrada não tem marcação negativa, reta dos espaços tem. Numa rua, o que marca o espaço? Numeração das casas. A numeração das casas indica a distância que você está da origem em metros. Se você mora no número 300 numa casa, você está a 300 metros do começo da rua. Nas estradas, as marcações são as plaquinhas de quilômetro. Elas sempre zeram nas mudanças de estado ou então nas capitais, beleza? Então, reta dos espaços não é um conceito aleatório, nada. É uma trajetória que os móveis vão andar. Espaço do A é um espaço negativo. Espaço do B é um espaço positivo. Um carrinho daqui a pouco vai fazer um movimento nessa trajetória. Dois conceitos importantes, deslocamento escalar e caminho percorrido. O deslocamento escalar, ΔS, é o espaço final menos o inicial. Eu não estou interessado em saber o que o móvel fez no meio da trajetória. Se o móvel de repente volta e vai, isso não conta. Conta o espaço final e o espaço inicial. O caminho percorrido conta tudo. Se ele volta, se ele vai para frente, vai contando tudo. O odômetro de um carro, que é um marcador de quilômetros, ele marca caminho percorrido. Porque se você faz um retorno com o carro, ele vai contando tudo. Vamos pegar um exemplo? Vamos supor que o SA ele vale menos 40, certo? Está medido em metros. E vamos supor que o SB vale, sei lá, 70. Aí tem um carrinho que vai fazer esse trajeto aqui, ó. Ele vem, faz um retorno, faz outro retorno e chega aqui. E esse retorno tem aí 5 metros. Beleza? 5 metros esse retorno. Vamos ver quanto que é o ΔS. ΔS, espaço é 70, espaço inicial é menos 40. Então, quanto é o ΔS? Vai ser o final menos o inicial, beleza? Então, o final é 70, menos 40 vai dar 110 de deslocamento escalar. Deslocamento escalar, 110. Caminho percorrido. Caminho percorrido eu somo tudo. Ele foi 110 para frente, só que dele voltou 5 e foi 5 para frente de novo. Então, tem que somar mais 10. Então, o caminho percorrido desse cara foi 120 metros. Deslocamento escalar, 110, caminho percorrido, 120 metros. Beleza? Caminho percorrido, muito importante para quem está dentro do móvel. Soma tudo que o cara anda. Deslocamento escalar, para quem está parado na rodovia, quem está parado numa das estradas. Pega só o espaço inicial e o espaço final. Fechou? Esse foi o segundo tópico. Agora nós vamos comentar um pouquinho a respeito de velocidade média. Continuando nossa gravação, nós vamos falar um pouquinho agora sobre velocidade escalar média. Conceito de velocidade é muito simples, né? Conceito de velocidade escalar média, deslocamento escalar pelo tempo, ΔS por ΔT. Cuidado com as unidades. Unidade usual nossa, quilômetro por hora. Sistema internacional de unidades, metros por segundo. Número-chave, 3.6. Tem quilômetro por hora, quero metro por segundo, divide por 3.6. Contrário, você multiplica. Não é obrigatório fazer isso todo teste. Valores-chave, por exemplo, 36 km por hora, transforme. 72 km por hora, transforme. 108, transforme. Valores como 70, 80, muitas vezes não é legal transformar. Aí você usa em quilômetro por hora mesmo, beleza? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui uma trajetória, uma reta dos espaços. A velocidade permitida nessa trajetória é 70 km por hora, uma rodovia. O R é um restaurante, certo? Eu quero colocar uma placa desse restaurante. Eu quero informar para o motorista que tem um restaurante a 3 minutos. Então eu não estou informando a distância, eu estou informando quanto tempo ele demora para chegar. Só que para poder colocar essa placa, eu tenho que saber a velocidade da rodovia para descobrir a distância que a placa tem que estar do restaurante. Senão eu corro o risco de fazer propaganda para outro restaurante, o meu concorrente, por exemplo. Então, o objetivo desse teste é descobrir essa distância, tá? Não inventa de fazer média e outras coisas. Utilize a equação de maneira correta, tá? Velocidade média, ΔS por ΔT. Muito bem. A velocidade média é 70. Então, VM, 70 km por hora.
e o tempo 3 minutos. Temos um pepino de unidade aí, não está correta essa unidade. 3 minutos e quilômetro por hora. Ah, vamos transformar tudo para metro por segundo. Não é legal, não vai dar legal. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse minuto e vai transformar em hora. Para transformar minuto em hora, você divide isso por 60 e vai dar 1,20 hora. Temos 1,20 hora de tempo. Aplica a equação, a velocidade média que é 70, igual a ΔS dividido por 1,20, que é o tempo, e eu encontro nisso um ΔS de 3,5 quilômetros. Encontro um ΔS de 3,5 quilômetros. Então essa placa tem que ser colocada a 3,5 quilômetros do restaurante. Um bom exemplo sobre velocidade média. Lógico, vão ter muito mais exemplos no final do vídeo com a resolução dos exercícios, certo? Agora nós vamos comentar um pouquinho de um movimento especial, movimento chamado movimento uniforme, beleza? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre movimento uniforme. Primeiro, muito cuidado com a classificação. Classificação, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem MU e a gente tem MRU. Movimento uniforme, movimento retilíneo e uniforme. Se não tomar cuidado, você perde uma questão teórica em cima disso. Movimento uniforme. Imagina que eu estou numa estrada, qualquer trajetória, pode ter curva, pode ter tudo. Eu tenho um piloto automático perfeito no meu carro, onde eu programo 100 km por hora e ele só anda a 100. 100. Ele desce a 100, sobe a 100, faz curva a 100, tudo a 100. Só que eu estou fazendo curva, então eu estou em MU. Isso é MU. Agora, se eu estiver numa estrada perfeitamente retilínea, com esse piloto automático perfeito ligado, aí eu estou em MRU, certo? Quando eu estou no MU, eu só posso dizer que o módulo da velocidade é constante. Quando eu estou em MRU, eu posso dizer que o vetor velocidade é constante, porque não tem curva, ele não vai girar. Quando eu estou no MU, eu posso estar fazendo curva, então eu posso ter aceleração centrípeta. Quando eu estou no MRU, eu não tenho aceleração centrípeta, de jeito nenhum. Tenho nem aceleração tangencial e nem aceleração centrípeta, nenhuma das duas. Beleza? Cuidado com essa classificação, questões teóricas pegam nessa classificação. Temos aqui a função horária do espaço. É uma equação que faz uma previsão do movimento. Com essa equação a gente vai saber onde que o móvel se encontra no tempo que você quiser. O espaço final dele, o espaço inicial, a velocidade e o tempo. Vou fazer o seguinte, agora eu vou montar uma experiênciazinha para te mostrar uma aplicação da função horária. Vou montar a experiência, vamos montar uma tabela, fazer a função horária e fazer o gráfico dela. Beleza? Fechou. Vamos lá. Beleza, galera. Experiênciazinha montada. Isso daqui é uma barra roscada, parafusinho gigante, tá? Fixei ele aqui no quadro, coloquei as marcações, montei a minha reta dos espaços de -10 até 30, tranquilo? E isso daqui é uma arruelinha. O que eu vou fazer, quando eu pego essa arruela e solto ela, ela entra nesse movimento que é aproximadamente um movimento uniforme. Então a gente vai tabelar esse movimento. Eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de -10 até 30, cronômetro tá ali, e a gente vai tabelar esse movimento. Vai pegar as velocidades médias, fazer um gráfico e tirar a função horária. Beleza? Vamos subir ela aqui até o espaço inicial dela. O espaço inicial vai ser -10. Então levo ela até aqui, ó, e vou soltar. A hora que ela passar pelo -10, eu disparo o cronômetro. Foi. E vou dando as parciais. Foi. 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 E foi. Beleza. Podemos parar o cronômetro. Tiramos as parciais no cronômetro. Vou preencher a tabela ali. Ficou um pouquinho pequena, a câmera não pegou a resolução, mas a gente consegue aqui, ó. Aqui é o tempo zero. A primeira parcial deu 4,4. A segunda parcial, 9,5. A terceira parcial, 14,5. E a outra parcial, 20,5. Certo? Então essas foram as parciais que a gente conseguiu com o movimento. Com essas parciais, eu vou montar aqui então as velocidades médias e depois o gráfico e a função horária. Legal? Já voltamos. Finalizando então nossa aula e nossa experiência, a gente chega aqui na conclusão final da nossa aula. O que eu fiz aqui na tabela?
eu calculei a velocidade média, ΔS por ΔT. O ΔS aqui deu 10, que é de menos 10 a 0, pelo ΔT. Com dois algarismos significativos, apenas uma casa de vírgula, 2,2 centímetros por segundo. A unidade está centímetro por segundo. Depois foram 20 em 9,5, 20 centímetros em 9,5, 30 centímetros em 14,5, 40 centímetros em 20,5. Deu essas velocidades. Fazendo uma média entre elas, a velocidade média do movimento daquela arruela, 2,1 centímetros por segundo. Fazendo um gráfico, nosso móvel sai do menos 10, em 20,5 segundos ele chega no 30. Um gráfico crescente indicando que o movimento é progressivo. Função horária é S igual a S0 mais VT, o espaço inicial é menos 10, que é de onde ele saiu, e a velocidade 2,1. Essa expressão representa o movimento real que você acabou de ver, que é uma simulação de um movimento uniforme. Beleza? Então essa foi a nossa primeira aula de física básica e agora a gente vai treinar vários exercícios, porque nos exercícios é que você vai entender todos esses conceitos. Tranquilo? Bora pro exercício que não acabou não. Agora é a lenha. Bom, é isso aí, galera. Acabamos de fazer então a nossa aula de movimento uniforme e agora sistematizar tudo. Quer passar no vestibular? É isso, ó. Assiste uma aula, sistematiza. Assiste uma aula, sistematiza. Tá? Exercício na cabeça é o que vai fazer você passar. Beleza? Seguinte. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz um percurso de Campinas até Marília com a velocidade de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. Qual é o comprimento dessa ponte? Maravilha. Então vamos lá. Nós temos aqui um trenzinho. Velocidade 50 km por hora. Dividindo isso daqui por 3,6. A gente divide isso por 3,6 e vai dar, mandando a nossa continha aqui, ó, 50 por 3,6, 50, 3,6, vai dar aproximadamente 14 metros por segundo. Beleza. Ele falou que esse trem gasta 15 segundos. Então a velocidade média é o ΔS pelo ΔT, 14 é o ΔS que nós vamos achar, e o tempo vai ser 15 segundos. Beleza? Então esse ΔS vai dar 14 vezes 15, nós temos aí um do ΔS de 210 metros. Beleza? Bom, quanto que tem o trem? O trem tem 120, certo? O trem tem 120. Então se eu tirar daqui 120, eu vou ter 90 metros. Lembrando que eu dei uma arredondadinha nessa conta aqui. Ao arredondar essa conta, coloquei um pouquinho para cima, deu um pouquinho mais. Então, o comprimento dessa ponte, 88 metros e meio. Resposta, bola, beleza? Certinho? Então, probleminha de trem ultrapassando ponte, ele é classificado como um corpo extenso. O tamanho dele é levado em conta, você viu naquele videozinho. Tranquilo? Bora para a questãozinha 2. Questãozinha 2. Vou deixar o papel aqui mesmo, vou fazer aqui embaixo, beleza? Questãozinha 2, vamos dar uma olhada aqui. Pá. Era a primeira vez que o menino andava de trem. Maravilhado, ele vê a locomotiva entrar no túnel. Quando a escuridão finalmente chega ao fim, ele comenta: já é amanhã? Né? Do momento em que a locomotiva inicia a entrada no túnel, ao momento que o menino, que permaneceu sempre sentado na sua poltrona, pôde considerar-se fora do túnel sob a luz do dia, passaram-se 55 segundos. Opa, calma lá, é um testinho um pouco diferente. Então nós temos aqui um túnel e aqui o trenzinho, vou até fazer de outra cor aqui, o trenzinho entrando aqui, ó. Esse é o ponto inicial, beleza? O menino está aqui, vou fazer uma cabecinha aqui, beleza? Esse é o menino. Então ele fala assim, ó, do momento que a locomotiva inicia a entrada no túnel, tá aqui, certo? Até o momento que o menino pôde se considerar fora do túnel. Então eu desenho um túnel de novo aqui. A locomotiva não vai ter saído totalmente, o trem não vai ter saído totalmente. O trem está aqui, ó. Uma parte dele ainda está no túnel. Só que o molequinho agora está aqui, ó. Beleza? Então é esse o ΔS. O ΔS que o molequinho teve, se eu anotar aqui,
vai ser x, que é esse pedacinho, x mais o tamanho do túnel, mais túnel. Esse é o ΔS que o molequinho teve. Beleza? Muito bem. Uma vez que o túnel transposto tinha 500 metros, legal, isso daqui é 500 metros. E o trem tem 200 metros, ele se manteve com a velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a distância que o menino ocupava na composição relativamente à frente da locomotiva? Ele quer saber esse x. Quer saber esse x, simplesmente isso daí. Puxando aqui um pouquinho para o lado, ó. Vamos lá. Velocidade média, ΔS por ΔT. A velocidade média do trem é 10. ΔS a gente vai achar, tá aqui, ó, ΔS. Tá? E o tempo, 55 segundos. Então o ΔS vai dar 550 metros. Esse é o ΔS. Só que esse ΔS é o que está aqui, ó. É o túnel de 500 mais o espaço x ali valendo 50. Então quer dizer que esse molequinho está a 50 metros do início do trem. Beleza? 50 metros do início do trem te joga na resposta cebola. Legal? 2 probleminhas envolvendo trem. Maravilha. Vamos mais, vamos mais. Eu vou aproveitar a folha aqui, beleza? A gente tem que economizar a árvore. Vai, questãozinha 3. Trem de novo. Oh, esses caras gostam de trem. 2 trens partem de horários diferentes em 2 cidades, situadas na extremidade de uma rodovia. Deslocando-se em sentidos contrários, o trem azul parte da cidade A, com destino à cidade B, e o trem prata da cidade B com destino à cidade A. O gráfico apresenta a posição dos 2 trens em função do horário. Então calma lá, vamos dar uma organizadinha nisso. Eu tenho aqui uma reta dos espaços. Pelo gráfico que você está olhando aí, o trem progressivo é o azul, beleza? O trem progressivo é o azul. Então o trenzinho azul está aqui, ó. E o trem prata é o retrógrado. Então nós temos aqui o prata. O espaço inicial do trem azul é 0. O espaço inicial do trem prata é 720. O tempo de partida do trem azul, tempo inicial, 4 horas. E o tempo de partida do prata, que é o tempo inicial, 6 horas. Beleza? Tiramos alguns dados. E o encontro dos trens está acontecendo aqui, né? Ó. Esse é o encontro dos trens aqui. Beleza? Bom, tiramos alguns dados. Trem prata retrógrado com espaço inicial 720. Vamos calcular as velocidades de cada trem. Tá? O espaço final do trem azul é 720 km e o tempo final dele é 16 horas. Então a velocidade média é o ΔS, que é 720, dividido por 12 horas. Então a velocidade média, 60 km por hora. Isso é do trem azul. No trem prata, o espaço final é 0 e o tempo final do trem prata, 18 horas. A velocidade média, ΔS, final menos o inicial, vai dar menos 720, pelo tempo que vai ser 12 horas. Então a velocidade média, menos 60 km por hora. Certo? Os dois têm o mesmo módulo de velocidade, porém, sinais contrários, porque um é progressivo, trem azul, e um é retrógrado, trem prata. Legal. Considerando as informações, vamos lá. A distância entre as duas cidades é 720? Confere. Os dois trens gastam o mesmo tempo, que são 12 horas? Confere. 12 horas, 12 horas. Então 0,1 verdadeiro, mais 0,2, mais... A velocidade média dos trens é de 60 km por hora? Um é 60, o outro é menos 60. Um é 60, o outro é menos 60. Vamos terminar de ler a questão. Já pego esse 4 de volta. O trem azul partiu às 4 horas da cidade A. Verdade. Verdade. 8 verdadeiro.
Os dois trens se encontram às 11 horas. Vamos voltar ali. Perfeito. Verdadeiro também. Se encontram às 11 horas. O tempo do percurso do trem prata é 18 horas? Falso. Falso. De verdade, eu não sei se eu marcaria a 4 no vestibular. A velocidade média dos trens é de 60. Ele deu correto. Tá? Não sei se eu marcaria. Porque um é 60 ou até menos 60. De repente, uma somatória pode ter uma pegadinha. Beleza? Mas acredito que ele não mexeu com isso daqui. Verdadeiro. Tá? Só toma um cuidado numa somatória. Num caso dessa, não marquei. E agora? Recurso. Tá? Recurso justifica. Um trem é 60, outro é menos 60. Mas aqui deu 1, 2, 4, 8 e 16 verdadeiras. Tranquilo? Beleza, bora mais uma. Questãozinha 4. Vamos usar o mesmo papelzinho de novo. O negócio é usar o mesmo papel. Tá aqui, ó. 4 fala assim. O automóvel ônibus trafega numa estrada plana, mantendo velocidades constantes de 100 km por hora e 75. O automóvel 100 e o ônibus 75. Os dois veículos passam lado a lado num posto de pedágio. 40 minutos depois, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Se eles estavam lado a lado num posto de pedágio, por que o motorista do ônibus viu o carro ultrapassar ele depois de 40 minutos? Provavelmente esse carro parou. Concorda? Porque senão o carro tinha que ter despachado o ônibus. Ele supõe então que o automóvel deve ter parado nesse período. Uma parada de quantos minutos? Tranquilo esse teste. Tranquilinho esse teste. Saca só, essa é a questão 4. A velocidade média do automóvel e a velocidade média do ônibus. Beleza? Então nós temos aqui automóvel e ônibus. O ônibus é 75 km por hora, igual ao ΔS, pelo tempo que é 2/3. Esse ΔS vai dar 50 km, resolvendo a conta. 50 km, o automóvel gasta meia hora, porque afinal de contas ele anda 100 por hora, para andar 50 meia hora. Isso significa uma parada de 10 minutos. Paradinha de 10 minutos. Beleza? Por isso que ele fez em 40. Tá feita mais uma. 10 minutinhos, resposta cebola. Questãozinha 5. Legal, estamos resolvendo um monte de questões aí. Mais uma. Dois trens se deslocam em trilhos paralelos com velocidade de 30 e 20. O trem A tem 140 metros, demora 30 segundos para ultrapassar o trem B. No mesmo sentido, qual o comprimento do trem B? Cara, ultrapassagem de trens, bem clássico esse tipo de problema. Então, o trem A é o cara mais rápido, o A está aqui, né? O B está aqui, e aqui é o início da ultrapassagem. Passado um tempo, parará, o trem B vai estar aqui, e o A vai estar aqui. Beleza? É isso que acontece. O trem A tem quantos metros? Tem 120. O trem A... Não, 140, desculpa. 140 metros. E o trem B tem um tamanho X. Certo? Que é o que a gente quer descobrir. Bom, vamos responder essa pergunta aqui, ó. Quanto que o trem B se desloca a mais que o trem A? Essa é a pergunta. Batendo o olho, a resposta dessa pergunta vai ser 140 mais x. Isso é o que a gente chama de ΔS relativo. É o que um trem andou a mais que o outro. A velocidade relativa é a velocidade do trem A menos a velocidade do trem B. É a velocidade que o trem A anda a mais que o trem B, que vai dar 10 metros por segundo. E o tempo da ultrapassagem são 30 segundos. Isso então gera uma velocidade média de 10
igual a 140 mais x pelo tempo, que é 30, certo? Puxou para cá. 140 mais x igual a 300. E o x vai dar 160 metros. Tá feito? Questãozinha 5 resolvida. Legal, cara. A gente fez um monte de problemas de trem, de ultrapassagem. Trabalhamos com gráfico. Tá indo bem? Vamos ver alguma de função horária, se eu acho uma aqui. Olha um de problema de encontro aqui, ó, muito bom. Vamos trabalhar esse problema de encontro com função horária. Vamos trabalhar então a questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Lembrando que essa lista com 20 exercícios faz parte do meu material impresso do curso de Física Básica, beleza? Não prometo para vocês, mas eu vou tentar colocar na descrição do vídeo o link para você pegar esse material em PDF. Vou ver se eu consigo, eu ainda não tenho isso daí, beleza? Se eu conseguir, eu disponibilizo o link embaixo, tranquilo? Questãozinha 8. 2 motociclistas A e B percorrem uma pista retilínea com velocidades de 15 e 10. No início da contagem dos tempos, as posições do XA é 20 e do XB é 300. Cara, vamos montar as funções horárias. XA, X0 mais VT. O XA é 20. Então, XA é igual. O X inicial é 20. E a velocidade é 15, mais 15T. O XB é igual a X0 mais VT. XB é igual. O X0 é 300 mais 10T. Função horária do B, função horária do A. Está feita as duas funções horárias. Qual o tempo decorrido que o motociclista ultrapassa e fica 100 metros na frente? Cara, para o motociclista ultrapassar e ficar 100 metros na frente, você tem que escrever que o XA é igual ao XB mais 100. O cara que está na frente é igual ao cara que está atrás mais a diferença. É isso daí. Beleza. 20 mais 15T igual a 300 mais 10T mais 100. Maravilha. 10T para cá vai dar 5T igual 100 mais 300, 400 menos 20, 380. O tempo, 380 dividido por 5, isso vai dar 380 por 5, dá 38, vai dar 76 segundos. Esse é o tempo. Fechou? Cara, acho que fizemos bastante exercícios aí dessa aula. Espero que tenham gostado da nossa aula bem completa envolvendo o movimento uniforme. Teoria, experimentos, resolução de exercício. Vou tentar deixar o link para vocês. Valeu? Gostou? Compartilha, divulga o canal. Esse é o nosso trabalho. Um abração e eu sou o professor Mendonça.